Bom, meninos, na última aula nós trabalhamos com os quadriláteros notáveis, o paralelogramo e o retângulo. Então, nós vimos as propriedades de cada um. Então, no paralelogramo, o que nós vimos? Nós vimos que os lados opostos são congruentes e paralelos. Nós vimos que os ângulos opostos são congruentes no paralelogramo. Nós vimos que as diagonais se cortam no seu ponto médio. Então, as diagonais cortaram, nós dividimos essas diagonais em duas partes iguais. Nós vimos que a soma de dois ângulos consecutivos é igual a 180, que eles são ângulos suplementares. E nós vimos que no retângulo as propriedades do paralelogramo servem também para o retângulo. A única coisa que nós temos de diferente no retângulo é que as diagonais são congruentes no retângulo, já no paralelogramo não. Então eu deixei para vocês fazerem algumas atividades sobre paralelogramo e, na verdade, se você está fazendo sobre os paralelogramos, acaba fazendo de retângulo também, que as propriedades são as mesmas. Então, nós vamos lá na atividade número 9. Deu. As medidas de dois ângulos opostos de um paralelogramo são dadas por 5x mais 2 e 3x mais 30. Então, paralelogramo, ó. Ângulos opostos. Esse ângulo é oposto a esse. As medidas são 5x mais 2 graus e 3x mais 30. Perguntou, quais são as medidas dos ângulos desse paralelogramo? Nós sabemos, pelas características do paralelogramo, que os ângulos opostos são congruentes. Então, eu sei que 5x mais 2 é igual a 3x mais 30. Com isso, eu consigo achar o valor do x. Então, vai ficar 5x menos 3x é igual a 30 menos 2. 5x menos 3x, 2x que é igual a 28. X é igual a 28 dividido por 2, x é igual a 14. Só que não pediu o valor do x, pediu o valor dos ângulos desse paralelogramo. Então, eu vou achar a medida de um ângulo. 3x mais 30 é igual a... O x vale quanto? 14. Então, 3 vezes 14 mais 30 é igual. 3 vezes 14, 4 vezes 3, 12, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 42 mais 30, 72. Então, com esses paralelogramos, eu sei. Se os ângulos opostos são iguais, então, se esse ângulo é 72, esse aqui também é 72. Então, eu tenho dois ângulos de 72 graus e dois ângulos de 108. Por que eu sei que é 108? Porque dois ângulos consecutivos é igual a 180, eles são suplementares. Se esse mede 72 para chegar em 180, falta 108. Então, esse paralelogramo tem dois ângulos de 72 graus e dois ângulos de 108 graus. Atividade número 10. Em um paralelogramo, um dos ângulos obtuso. O que é um ângulo obtuso? Maior que 90 e menor que 180. Então, em um paralelogramo, um dos ângulos obtuso mede 113 graus. Quais são as medidas dos outros três ângulos do paralelogramo? Então, com apenas um ângulo, eu consigo achar os outros três. Então, se os ângulos opostos são congruentes, se aqui é 113, aqui também é 113, porque eles são iguais. Se a soma desses dois ângulos é 180, 180 para chegar em 113 para chegar em 180, vai ser 67. E se os opostos são iguais, então esse aqui também é 67. Então, os ângulos desse paralelogramo eu tenho dois ângulos de 67 graus e dois ângulos de 113
ok? Agora nós vamos para a atividade 11. A atividade 11 me deu um paralelogramo com os vértices A, B, C, D. Me deu que o vértice, o ângulo B é A mais 50, o ângulo C é A e pediu o ângulo A, pediu os ângulos. Determina a medida dos ângulos internos do paralelogramo. Se eu tenho o ângulo C e tenho o ângulo B, eu sei que o ângulo B mais o ângulo C é igual a 180 graus, eles são suplementares. Então, o ângulo B é A mais 50, mais o C, que é A, que é igual a 180. Então, vai ficar A mais A é igual a 180 menos 50. 2A é igual a 130. A é igual a 130 dividido por 2, A é igual a 65 graus. Então, aqui é 65. Então, o ângulo C é 65. Se o ângulo C é 65, o A também é 65. Então, eu tenho dois ângulos de 65 graus. E dois ângulos, se os ângulos são suplementares, a soma é 180, 65 mais quanto que dá 180? Vai ser 115. Então, esse paralelogramo eu tenho dois ângulos de 65 graus e dois ângulos de 115 graus. Agora, nós vamos para a atividade 12. Foi pedido a medida X e a medida Y. Me deu o ângulo B, que mede 110 graus, foi dada uma diagonal do paralelogramo, foi dado que aqui é 30 graus, pediu o ângulo Y e o ângulo X. Então, aqui eu sei que esses dois ângulos são opostos. Se eles são opostos, eles são iguais pelas características dos ângulos internos de um paralelogramo. Então, se aqui é 110, o Y também é 110. A diagonal dividiu esse paralelogramo em dois triângulos. Eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, se esse ângulo é 30, o Y é 110, eu tenho 140 graus. Para chegar em 180, falta 40. Então, eu tenho que o ângulo Y é 110 graus e o ângulo X é 40 graus. Vocês lembram que lá no início da matéria dos quadriláteros, eu falei para vocês que a partir das características de um quadrilátero, você resolve muitas questões sobre esse quadrilátero. Aqui mesmo, nós trabalhamos várias coisas, nós trabalhamos triângulo, nós trabalhamos o paralelogramo, que também é o retângulo, né? Porque todo retângulo é um paralelogramo, porque as características são as mesmas. Então, nós conseguimos, por isso que essas características vocês têm que saber, tem que estar na ponta da língua, porque às vezes dá um dado só e com esse dado você consegue trabalhar N coisas naquela figura. Então, agora nós vamos passar para mais um quadrilátero notável, que é o losango. É losango, não é losango não, viu, gente? Qual é a primeira característica do losango, que nós já sabemos? O losango, ele possui os quatro lados congruentes. Então, esse lado é igual a esse, é igual a esse, é igual a esse. Então, nós temos que o lado AB é congruente
congruente com o lado BC, é congruente com o lado CD, é congruente com o lado AD. Então, AD ou DA é a mesma coisa. Então, no losango, nós temos que os quatro lados são iguais, que é uma das características do quadrado também, ter os quatro lados iguais. Mas o que acontece? Os quatro ângulos do losango não são iguais. Eles possuem ângulos diferentes. No losango, os ângulos opostos são iguais. Este ângulo é congruente com este ângulo. E este ângulo é congruente com esse. Então, no losango eu tenho que o ângulo A é congruente com o ângulo C, que é o ângulo oposto. E o ângulo D é congruente com o ângulo B. Claro que aqui, porque as minhas variáveis, meus vértices são esses. Você pode colocar que aqui é A, aqui é D. Então, são os ângulos opostos, são congruentes no losango. Que mais? Uma outra característica do losango. A característica do losango é que as diagonais também se cruzam no ponto médio. Então, eu sei, ao traçar as diagonais, eu sei que esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Uma característica a mais do losango é que as diagonais formam ângulos perpendiculares, a hora que as duas diagonais se cruzam, elas se cruzam perpendiculares entre si. O que quer dizer isso? Que elas formam ângulos de 90 graus. Então, esse ângulo é 90, esse ângulo é 90, esse ângulo é 90 e esse ângulo é 90. Então, no losango, nós temos, todo losango também é um paralelogramo. Por que todo losango é um paralelogramo? Porque as características do paralelogramo também enquadram no losango. Quais são as características do paralelogramo? Os lados opostos são congruentes. No losango, os lados opostos são congruentes também. A outra característica do paralelogramo: os ângulos opostos são congruentes. Os ângulos opostos são congruentes. Uma terceira característica do paralelogramo: as diagonais se cruzam no seu ponto médio. As diagonais são divididas em segmentos congruentes, em lados iguais. No losango também. Qual que é a característica diferente do paralelogramo? Que as diagonais do paralelogramo não se cruzam perpendicularmente e a do losango sim. A única característica diferente do losango em relação ao paralelogramo é que as diagonais, a hora que elas se cruzam no losango, elas formam quatro ângulos de 90 graus. Já no paralelogramo, isso não acontece. Então, nós temos aqui, em todo losango, as diagonais são perpendiculares entre si, assim como as bissetrizes de seus ângulos. O que acontece? As diagonais do losango, elas dividem o ângulo em dois ângulos iguais também. Então, a hora que eu traço essa diagonal aqui, ela divide esse ângulo, ó, esse ângulo e esse ângulo ficam iguais, ó. E aqui a mesma coisa. As diagonais, as diagonais do losango, elas trabalham como bissetrizes. O que é bissetriz? É o segmento de reta que divide um ângulo em duas partes iguais. Então, tem mais, além das diagonais serem perpendiculares entre si, formarem quatro ângulos de 90 graus, elas também são bissetrizes, elas dividem um ângulo em dois ângulos iguais. Então, fazendo um resumo, no triângulo ABCD, nós temos que os lados
são congruentes, que as diagonais são divididas em lados congruentes e que as diagonais dividem o ângulo em dois ângulos iguais, age como uma bissetriz, que as diagonais são perpendiculares entre si, formam um ângulo de 90 graus. Os ângulos opostos dos losangos são congruentes e só. São essas características. Os lados opostos são paralelos e congruentes. O que mais? Sobre o losango, então é isso. Então, o que nós sabemos? Do paralelogramo, então, todo retângulo é também um paralelogramo, porque as características do retângulo também são as mesmas do paralelogramo, exceto que o retângulo, as suas diagonais são iguais, são congruentes. O losango, todo losango é também um paralelogramo, porque as características do paralelogramo se enquadram também no losango. A única coisa diferente é que eu tenho que as diagonais agem como uma bissetriz em relação aos ângulos e as diagonais são perpendiculares entre si. Agora nós vamos para o nosso último quadrilátero notável, que é o quadrado. Então vamos lá. Então, o quadrado. O quadrado é um paralelogramo que possui 4 lados congruentes e 4 ângulos retos. Então, a primeira característica do quadrado, todos os lados são iguais. Vou colocar aqui os vértices, A, B, esse lado são iguais. E todos os ângulos são iguais. Então, com isso eu tenho que o lado AB é congruente com o lado BC, que é congruente com o lado CD, que é congruente com o lado AB. Eu tenho que o ângulo A é congruente com o ângulo B, é congruente com o ângulo C, é congruente com o ângulo D. Ok? Então, as propriedades do quadrado. Todo quadrado é também um retângulo e, ao mesmo tempo, um losango. Por isso, possui todas as propriedades desses quadriláteros. Por quê que todo quadrado é um retângulo? Porque a característica do retângulo é possuir lados opostos congruentes, ângulos internos, os 4 ângulos congruentes, as diagonais se cruzam no seu ponto médio, do quadrado também, ó. Ao se cruzarem as diagonais, elas vai no ponto médio, então esse lado é igual a esse lado é igual a esse, igual do retângulo. Nós temos também no losango, os 4 lados são iguais, por isso que todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. Nem todo retângulo é um quadrado. Vou explicar por quê. Por que todo quadrado é também um losango? Porque o losango, os lados são congruentes. Ó, o quadrado possui 4 lados congruentes. As diagonais do losango agem como bissetriz. No quadrado também. Ao traçar a diagonal, ela divide esse ângulo de 90 graus em 2 ângulos iguais. Então, aqui também 2 ângulos iguais. Os ângulos opostos do losango são iguais. Do quadrado também, os ângulos opostos são iguais. Então, eu tenho que todo quadrado é um losango e todo quadrado é um retângulo. Porque no retângulo,
as diagonais são congruentes. No quadrado também as diagonais são congruentes. Aí eu falei para vocês, mas que nem todo losango é um quadrado. Por quê? Porque para ser quadrado, tem que ter todos os lados congruentes e todos os ângulos congruentes. No losango, ele tem todos os lados congruentes, mas os ângulos nem sempre. Se o losango não for um quadrado, ele não tem todos os ângulos congruentes. E todo quadrado é um retângulo. Por que nem todo retângulo é um quadrado? Porque para ser quadrado, não é só ter 4 ângulos congruentes. Ele tem que ter 4 ângulos congruentes e 4 lados congruentes. Os ângulos e os lados também têm que ser congruentes. E o paralelogramo não tem. O paralelogramo tem lados opostos congruentes. Ó. Esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse no retângulo. Então, por isso que nem todo retângulo é um quadrado, mas todo quadrado é um retângulo. Por quê? No retângulo ele tem que ter lados opostos iguais. Ó. E o quadrado tem lados opostos iguais e 4 ângulos de 90 graus. Então, vocês têm que ficar muito atentos a essas observações. Igual tem aqui, ó. Assim, em todo quadrado, as diagonais são congruentes, perpendiculares entre círculos, assim nos pontos médios, e são bissetrizes. Então, as diagonais do quadrado também, quando se cruzam, elas formam 90 graus, ó. Elas formam ângulo reto, ok? E tem uma observaçãozinha aí, aqui, ó, nesse coisinha alaranjado que tá. Todo quadrado é um retângulo e também um losango, mas nem todo retângulo é um quadrado e nem todo losango é um quadrado. Então, nós temos que observar isso, porque às vezes vai dar um verdadeiro ou falso, ou às vezes você vai fazer uma atividade e você vai olhar as características e às vezes nem alguma coisa não está batendo. Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado, nem todo losango é um quadrado. Porque o losango e o retângulo têm algumas características do quadrado, mas não são idênticas. O quadrado tem suas características próprias, possui todos os lados e todos os ângulos iguais. O losango ele possui todos os lados iguais, mas os ângulos não são iguais. E o retângulo possui todos os ângulos iguais, mas os lados não são iguais. Então, nós não podemos dizer que um é o outro, ok? Agora, nós vamos ver o que a gente pode fazer aqui, se tem mais alguma coisa para falar. Então, eu vou passar para vocês umas atividades para vocês me entregarem na próxima aula. Então, vai ficar as atividades. Vinte, 21, 22, 23, 24 e 25 da página 49. Na próxima aula, a gente corrige.